Seja bem-vindo à aula de número 10 do curso C Sharp EC Turbo, que é o meu framework. E essa é uma das aulas aqui onde eu estou trabalhando com um textbox personalizado de forma exclusiva para a gente trabalhar com data. E o que eu vou fazer nessa aula? Se eu digitar aqui qualquer dia, por exemplo, dia 5, e apertar a data, automaticamente o C Sharp vai colocar o dia formatado para mim da forma correta. Se eu digitar o mês, por exemplo, eu digitei 5 de maio, e aí eu apertar a barra para digitar o ano, ele automaticamente vai colocar 0 juntamente com o dia que eu colocar, e aí eu continuo digitando. Então o objetivo é deixar esse controle mais inteligente com relação à digitação da data, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos que vamos para o conteúdo da aula de hoje. Bom, então, começando a aula, para a gente deixar o nosso textbox da data ainda mais inteligente, eu também vou fazer alguma coisa quando o usuário digitar o caractere barra, né? Porque é comum que a pessoa tenha hábito de digitar a barra no decorrer ali da data. Então, eu vou fazer o seguinte, dentro aqui do keypress, eu vou colocar essa verificação da barra antes da verificação do número, tá? Porque a barra, ela não é um número. Então, se eu coloco ela após, nunca vai chegar até ela, porque ele sempre vai chamar a ida, né, para o código do continuar, igual a gente fez na aula anterior. Então, eu vou colocar assim, olha, melhorias ao digitar a barra de forma manual, ok? Aí, essas melhorias que eu vou fazer aqui foram sugestões de alguns alunos, não desse curso, mas ao longo da minha vida, né, de programador e de professor sobre esse assunto. E eu vou começar, então, fazendo essas melhorias aqui. Então, vamos lá. Quando o usuário digitar a barra, se não tiver nada lá dentro, não vai acontecer nada. Então, vamos começar. Se o caractere que a pessoa digitar, se ela for igual, aí eu tenho que converter para texto, né? Convertido para texto. Se for igual a barra, então, por exemplo, eu quero só mostrar uma mensagem dizendo assim, olha, apertei a barra, tá? Apertei a barra. Aí você faz o teste aí, para você ver que toda vez que você apertar a barra, mesmo ela não aparecendo lá, ele vai disparar o código. Apertei a barra, não apareceu. Vou digitar 05 barra, olha lá, apertei a barra. Então, eu quero o seguinte, quando eu apertar a barra, se não tiver nada lá dentro, eu não quero que essa barra seja apertada, digamos assim, né? Então, eu vou colocar assim, olha, se o meu total for igual a 0, significa que não tem nada lá. Então, vá para continuar. Vamos executar para testar? Ó, eu vou apertar logo de cara a barra. Estou apertando, ele não está dando a mensagem. Agora, se eu digitar alguma coisa e apertar a barra, ó, apertei a barra. Beleza, mas e se o texto que eu digitar lá for o 0? Não pode ter uma data assim, 0 barra, beleza? Então, vamos bloquear digamos que apertei a barra se o valor lá for 0, tá? Eu estou prevendo ações que o usuário final poderia fazer, digamos que para tentar burlar ou até mesmo para tentar gerar algum erro no projeto, tá? Então, vou colocar assim, olha, se o valor que eu digitei lá, se o texto é igual a 0, então você vai fazer a mesma coisa, vai para continuar. Ou seja, não vai permitir a barra quando ele for igual a 0, o total, ou quando eu tiver digitado o número 0 lá. Show? Então, vou executar. Vou digitar a barra sem nada. Vou digitar a barra após eu ter digitado 0. Ó, ela não está entrando. Então, esse controle está ficando, digamos que, inteligentíssimo, a ponto de não deixar o usuário final fazer nenhuma gracinha aqui. Show? Agora, um detalhe. Se o controle lá é diferente de 0, eu quero que o C Sharp faça isso aqui, olha. Formate para mim nesse formato com 2 dígitos e aí depois coloca a barra. Então, se o que tem lá é diferente de 0 e somente um único caractere, né? Porque se eu tiver já digitado tipo 11, aí não precisa formatar, porque já tem 2 caracteres. Eu quero que ele coloque já o número que eu formatei juntamente com a barra, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Se o t for igual a 1 quando eu apertei a barra, então não vai para continuar não, tá? Agora eu quero fazer alguma coisa. Então, eu vou colocar assim, olha, o texto vai ser igual a ele mesmo, juntamente com a barra. Só que aí a gente vai ter um probleminha, quer ver? Vamos executar? Vou vir aqui e vou digitar número 1 e depois a barra. Olha lá, ó, ele deu, apertei a barra, ele acabou selecionando. Eu vou tirar essa mensagem do apertei a barra, porque senão ele vai ficar me dando toda hora essa mensagem e agora ela vai me atrapalhar. Então, quando eu digitar aqui o número 1, na verdade, eu não quero a barra não, tá? Eu quero colocar assim, olha, eu quero, primeiramente, o 0, tá? O 0.
Aí depois pega o texto que está no controle e só depois coloca a barra. Então, se eu digitei 5, esse é o texto que está no controle. Então, primeiro entra o 0, depois o texto que está no controle e só depois entra a barra. Beleza? Então, o C Sharp, ó, primeiro coloca o 0, coloca o texto e põe a barra. Mas só que a gente vai ter um probleminha aqui, porque ele vai, ó, vou digitar aqui número 4 e a barra. Olha lá, ó. Ele colocou do jeito que eu quero, mas ele veio para o começo. Eu não quero isso, eu quero que ele vá lá para o final. E aí eu te pergunto, por que que não funcionou esse código do Selection Start aqui embaixo, que a gente já escreveu? É porque a barra, ela não é um dígito. Então, quando eu digito a barra, que ele passa direto nessa linha, ele cai lá no continuar. Então, essa linha aqui não está sendo executada quando eu digito a barra. Então, eu vou copiar essa linha, Ctrl C, vou vir aqui e vou colar ela aqui dentro. Porque aí eu garanto que quando eu apertar a barra, essa linha vai ser executada também. Então, ao executar agora e digitar, por exemplo, 6 barra, olha lá, show de bola, né? Já está tomando mais forma a nossa data. Agora, como que eu faço para fazer o mesmo efeito se eu digitar a barra de novo, após um próximo caractere? Antes de te mostrar isso, quero te pedir para você tirar um tempinho aí, dar um pause na aula. Eu não vou fazer nada, vou falando aqui enquanto isso. Você vai ali embaixo, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações. Já está ali do lado, já clica no joinha. E se você puder, desce um pouquinho mais e deixa um comentário. Porque é importante para mim saber que tem pessoas participando, tem pessoas vendo aula. Isso me motiva a preparar mais material. Tá bom? Dando então sequência, como é que a gente vai criar essa inteligência? Para quando eu tiver já uma data assim, ó, o C Sharp automaticamente formatar ela para mim assim e já inserir a barra para eu continuar digitando o ano, né? Agora aqui vai complicar um pouquinho, por quê? Eu vou precisar dividir esse texto que já está lá dentro do TextBox, eu vou precisar dividir ele em duas partes. Uma parte vai ter que ter o que está à esquerda da barra, a outra parte vai ter que ter o que está à direita da barra, beleza? E aí o C Sharp, assim como outras linguagens de programação também, oferece um método chamado de split. Esse método, a tradução dele para o português é dividir. Então, você consegue dividir alguma coisa, especificamente uma string, tá? Um texto, em várias partes, com base em um delimitador. O que é um delimitador? Um caractere que você pode usar para fazer a quebra. Por exemplo, nesse caso, poderia ser a barra. O que está antes vira uma coisa, o que está depois vira outra coisa. Então, aqui, ó, dentro dessa, se eu apertei a barra, eu vou vir aqui e vou criar uma variável, tá? Vou até criar ela aqui fora. Ela vai ser do tipo texto. E quando você vai utilizar a função split, você tem que criar a sua variável assim, tá? Com 2 colchetes aqui na frente dela. Isso significa que essa vai ser uma lista, ou então um array, digamos assim, né, de string. Vai ter uma área onde você vai poder colocar vários valores ali dentro. E nesse caso serão todos texto. Então eu vou pegar a primeira posição aqui, vou colocar o que tiver antes da barra. Vou pegar a segunda posição e vou colocar aqui o que tiver depois da barra. Essa é a lógica, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou criar, então, a minha variável. O nome dela vai ser que. Você pode dar o que você quiser, chamar de que para fazer uma quebra, né? Então, aqui eu vou dizer que ela vai ser igual. Aí eu pego o texto que está lá dentro do meu controle e chamo a função split. Aí aqui dentro, você vai digitar aspas simples, tá? Não pode ser aspas duplas. No Visual Studio 2019... se não funcionar com aspas simples, aí você coloca aspas duplas, mas tem que ser aspas simples. Aí você vem aqui e digita a barra. Então, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer aqui? Olha, variável que você vai ter vários quadradinhos lá dentro. A quantidade necessária para armazenar quanto estiver antes e quanto estiver depois da minha barra. Agora, vamos lá. Chegando aqui no final, após esse igual a 2, dentro desse bloco aqui, tá? Que é quando a gente está apertando a barra. Se o t for igual a 4, aí a gente vai fazer a nossa validação aqui. Ah, mas por que eu estou verificando se o t é igual a 4? Vamos supor que lá dentro já tem isso aqui, ó. Quantos caracteres tem? Se eu apertar a barra agora. 1, 2, com a barra, 3 aqui, 4. Show? Então, é por isso que eu estou verificando se é igual a 4. E aqui, eu não fiz uso do comando else. Eu deveria ter feito, porque senão ele verifica se é 1, não sendo, ele desce verificando se é 2, verificando se é 4. Mas se for 1, ele mesmo assim verifica se é 2, se verifica se é 4. Então, eu vou vir aqui e vou colocar assim, olha, caso contrário, só se não for 1, aí você verifica se é 2.
Caso contrário, só se não for nem 1 e nem 2, você verifica se é 4, beleza? E aqui, se você quiser, para manter organizado, você pode colocar as chaves dessa maneira aqui, ó, mas não tem necessidade, tá? Porque a gente só tem uma única linha de código, então não precisa da chave. Mas se você quiser, pode colocar. Então, no caso dele ser 4, a variável Q, quer ver? Ó, eu vou dar um messagebox.show, aí vou pegar a variável Q na primeira posição, começa do 0, tá? Vou agora dar mais uma vez msgbox, vou pegar a segunda posição, ok? Então, ele vai criar dois quadradinhos na variável Q, o primeiro é o 0, o segundo é 1. O que está antes da barra vira o 0, o que está depois da barra vira 1. Quer ver? Vamos executar que você vai entender melhor. Eu vou então digitar a data, 15/8, e agora eu vou digitar a barra. Quer ver? Ó? Olha lá. Ele deu 15 porque ele quebrou isso daqui em duas partes. A posição 0 é o que está antes da barra, mostrou 15. A posição 1 é o que está depois. Show? Beleza, então o que está depois da barra, que é a posição 1, é o que nos interessa. Então, o texto do controle agora, o texto do controle, vai ser igual a 0, tá? Junto com Q na posição 1, que é o que eu estou, no caso, é o que está separado após da barra, juntamente com a barra de novo. Aí, essa parte aqui, ó, eu posso apagar. Olha só que sensacional. Quer ver, ó? Eu vou executar, vou digitar 5 barra, olha lá, ó, 0,5. Vou digitar 6 barra, só que aqui, ó, ele não pegou o que já tinha lá, ele substituiu. Então, não posso deixar dessa forma, eu tenho que pegar o que já tem lá e acrescentar essa nova mudança aqui. Então, eu venho aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, fechar, eu coloco aqui o mais igual, para pegar o que já tem e colocar essa nova mudança. Só que aí não vai funcionar também não, porque o que já tem lá é a data que eu digitei completa. Eu não posso deixar de pegar isso aqui e colocar o restante. Então, vou fazer assim, ó. Eu pego a variável Q na posição 0, que é onde tem o texto que eu quero. Coloco uma barra antes, coloco 0. Aí, depois, eu sigo com o restante. Desse modo, eu consigo o resultado esperado. Quer ver, ó? 5 barra. Agora, ó, 8 barra. Show de bola, beleza? Aí, a partir daqui, a gente vai seguir digitando a nossa data da maneira correta, ok? Agora, vamos ver o que mais a gente pode fazer para melhorar aqui. Tem mais algumas coisas, só que eu vou fazer na próxima aula. Eu quero o seguinte, se eu digitar aqui 45, por exemplo, aí automaticamente já apareça embaixo dia inválido, e ele não deixa eu continuar digitando. Acho que vai ficar bom, né? E se eu digitar, por exemplo, 12, que é o dia, barra, o mês 13, ele já apareça aqui, ó, mês inválido, e não deixa eu continuar digitando. Com isso, a nossa data vai ficar mais inteligente ainda. Só que essa parte eu vou fazer na nossa próxima aula. Se você gostou do material até aqui, deixe um comentário. Fala se você chegou até o final da aula, porque é importante para mim, conforme eu venho sempre falando, né? Isso me motiva. Eu saber que eu estou fazendo um trabalho que tem pessoas de fato consumindo os vídeos, tá? Espero você na próxima aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.